Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Fides et Ratio. É uma alegria te receber aqui hoje e faz exatos 96 dias da nossa última publicação. Mas espera aí, eu tenho um bom motivo para ter demorado tanto assim para publicar um novo vídeo. Bom, quando eu iniciei o nosso canal, eu estava em processo de avaliação neuropsicológica. Tanto que, no último vídeo, eu disse que eu estava descobrindo a minha neurodivergência. Muito bem, eu tenho em minhas mãos o meu laudo e eu, de fato, sou neurodivergente. Tá bom? Este laudo tem 10 páginas, no qual ele explica com detalhes a questão da inteligência, a questão da memória, das funções executivas. Diversos testes foram feitos para avaliar a minha cabeça, o meu cérebro, o meu encéfalo, meu sistema nervoso. A proposta inicial deste canal era proporcionar aos cristãos, às pessoas que têm interesse em neurodivergência, uma visão da espiritualidade, das neurociências, de uma forma complementar. Não como se estivesse faltando uma à outra, mas uma visão, talvez, de uma contribuição de uma para com a outra área da ciência, né? A teologia e a espiritualidade são ciências, as neurociências também são ciências, e eu demorei todo este tempo por dois motivos. Primeiro, o que eu já disse, a minha avaliação neuropsicológica. Segundo, eu estava concluindo uma pós-graduação em neurociências. Eu terminei a minha pós-graduação 2 dias antes de eu receber o meu laudo, né, e ter a devolutiva da neuropsicóloga que me acompanhou durante 5 meses. Faz tempo. Comecei em outubro de 2025. Já há muito tempo eu tinha desejo de fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu tinha suspeita de ter a neurodivergência que vou tratar com vocês neste vídeo. No entanto, esta neurodivergência e muitas outras neurodivergências precisa realmente de um profissional habilitado que seja capaz de afirmar categoricamente, com base em todos os testes, as avaliações necessárias para que se chegue de fato a um diagnóstico ou a uma identificação. Muito bem. Antes de eu entrar propriamente no laudo, né, de um modo especial lá no finalzinho, foram feitos 15 testes para avaliação. Foram testes qualitativos e quantitativos. Muitas descobertas na minha vida, muitas certezas, muitas coisas que eu já sabia sobre mim, muitas que foram novidades, mas a minha neurodivergência ela sempre me indicava algo de diferente, sempre me indicava uma condição que não me fazia me sentir igual a todos, né? As pessoas que têm essa neurodivergência, elas dificilmente se enxergam iguais a todo mundo. Portanto, esta minha neurodivergência me fez também pesquisar sobre isso, procurar as informações a respeito disso, e eu cheguei às informações. Eu sempre me senti uma pessoa incompreendida, não porque as pessoas não tinham interesse em me compreender, mas porque eu dificilmente era capaz de externalizar aquilo que estava dentro de mim. Seja sentimentos, emoções, problemas que eu passava, que eu experimentava,
que eu tinha uma séria dificuldade em traduzir em palavras. Tanto que um dos motivos que me fez cursar um bacharelado em letras é esta minha dificuldade com as palavras. Que inclusive o teste, alguns testes mostraram isso, as minhas dificuldades de exposição daquilo que eu experimento. Mas muito bem, o objetivo deste vídeo é ser um pouco mais curto, mas para retomar a nossa conversa, retomar essa nossa partilha e também apresentar esta nova realidade em minha vida. Eu já desconfiava, como eu disse, mas eu nunca ousaria dizê-lo em voz alta, como estou fazendo agora, sem uma comprovação de fato. Confesso que me senti, durante todo o período, desde a procura de profissionais capacitados para analisar essa neurodivergência, eu confesso que eu me senti envergonhado, a ponto de imaginar que todos pensariam que eu sou vaidoso, orgulhoso, e não que eu tinha realmente uma condição que necessitava de um acompanhamento, né? Muitas pessoas que vivem esta neurodivergência, por mais que todos achem que é uma pessoa privilegiada em todos os sentidos, muitas pessoas sofrem muito de diversas formas, por questões de ansiedade, questões de enxergar um problema que está diante dos olhos, mas não diante dos olhos de todas as pessoas, e ver que todas as pessoas estão seguindo, estão vivendo, estão convivendo com aquele problema, e esta pessoa que tem essa neurodivergência acaba sofrendo porque não compreende por que as pessoas não mudam isso, né? Geralmente as pessoas que têm essa neurodivergência têm um perfeccionismo muito grande em algumas áreas, né? Uma negligência e procrastinação em outras áreas também. Basicamente assim, são perfeccionistas em áreas de interesse. E diversas outras questões. No meu caso em específico, além da neurodivergência, ela atua em assincronia. Ou seja, eu tenho inteligência num nível e memória em um outro nível. Elas não estão equilibradas, trabalhando juntas. Uma trabalha e acaba tendo que arrastar a outra, porque a outra não funciona tão bem quanto a primeira. Muito bem, com vergonha de dizer, eu tenho altas habilidades de superdotação. Foram analisados, nossa, deu até um frio na espinha, um arrepio de dizer isso, né? Porque as pessoas sempre esperam muito de uma pessoa com altas habilidades de superdotação. As pessoas acreditam que é um gênio, sempre um gênio, né? É o estereótipo do gênio, uma pessoa que sabe tudo de todos os assuntos. E não é isso. Neurodivergentes, de um modo especial, superdotados, né? Pessoas com alta habilidade, superdotação, são pessoas normais, que estão à nossa volta, estão ao nosso meio, né? Eu acredito que para muitos que convivem comigo, quando tiverem acesso a essa informação, alguns vão dizer, mas poxa vida, o Fernando é uma pessoa normal. Ou o contrário, né? Eu pude partilhar pessoalmente com algumas pessoas, e algumas pessoas disseram, não, isso eu já sabia. Eu já sabia, quem não aceitava era você, né? Então, eu funciono de uma forma assíncrona. A minha inteligência, ela é um pouco, qualitativamente, um pouco mais elevada. A minha memória, ela é quase que a metade da minha inteligência.
Então eu penso muito, raciocino muito, chego a conclusões muito rápido, mas a minha memória não acompanha para armazenar de forma correta essas informações, estas conclusões, estes conceitos que eu vou adquirindo. O que gera uma série de problemas para mim. Sou uma pessoa ansiosa, os meus testes identificaram isso. Os meus testes também identificaram que eu não tenho TDAH, o que eu suspeitava, eu achava que eu tinha TDAH, mas não tenho. Não tenho autismo, né? Em 2023 eu partilhava com uma amiga minha na prefeitura de Suzano, a Letícia, um abraço para você, Letícia, se você conseguir, se você tiver acesso a esse vídeo. Ela é estudante de psicologia e ela achava que eu tinha, diante daquilo que eu relatava para ela, ela achava que eu tinha autismo, né? Por alguns motivos que também outras pessoas achavam que eu tinha essa condição. Entretanto, os testes comprovaram uma incompatibilidade com o transtorno do espectro autista. Entretanto, uma alta compatibilidade com altas habilidades de superdotação. É uma informação que ainda estou digerindo, no entanto, todas as pessoas que chegam à conclusão, né, depois de testes, e têm realmente uma comprovação científica de que possuem esta condição, eles conseguem olhar para o seu passado e resolver uma série de problemas que ficaram em aberto. Série de incompreensões, de situações conflituosas, que a pessoa vai arrastando consigo durante anos. Geralmente as pessoas não conseguem resolver, sem saber quem de fato elas são. Como eu já partilhei desde o nosso primeiro vídeo, eu sou católico, praticante. A minha vivência espiritual também é pautada nas minhas neurodivergências. Porque quando Deus nos chama como somos, como nós funcionamos. Há 2 dias atrás eu dei uma formação na minha paróquia e eu falava sobre a distração. Existem pessoas que têm uma propensão maior a serem distraídas. No entanto, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande na atenção, na concentração, no foco. Isso faz parte de quem nós somos. Essas diferenças. Isso, do ponto de vista humano, isso é maravilhoso. Você compreender, por exemplo, que se você consegue manter o foco na sua oração por 30, 40 minutos, 1 hora e meia, e tem uma pessoa que às vezes se queixa para você de que tem dificuldades na oração porque se distrai, você pode ter compaixão com essa pessoa e não dizer para ela, eu consigo me concentrar por 1 hora e meia, por que você não consegue? Não é um defeito da pessoa. Não é má vontade, não é mau caratismo de ninguém. Muitas vezes a pessoa nasce com uma dificuldade de concentração. E até nisso Deus nos santifica. Eu partilhava com um grupo que fazia a formação comigo, que muitas vezes o que Deus gosta de ver na nossa oração é o nosso retorno à presença dele. Se você está em oração e você se distrai, quando você volta da distração, você está voltando, trilhando novamente o caminho para a presença de Deus. Você vai se tornando um especialista em retornar à presença de Deus. E isso também santifica. Também santifica. Então, meu irmão, minha irmã, este vídeo de hoje é um vídeo curto, simples,
com o objetivo sincero de partilhar com vocês, vocês que agora fazem parte desse seleto círculo de pessoas que buscam compreender um pouco melhor a questão das neurodivergências, fundamentado nas neurociências, fundamentado na espiritualidade, na teologia. Então, você que faz parte deste grupo, eu quero te convidar a fazer parte de uma forma um pouco mais próxima. Compartilhe este vídeo. Muitas vezes esse vídeo vai chegar em uma pessoa que também tem os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, de às vezes não ser compreendido, de às vezes se sentir um extraterrestre. Quantas vezes eu me senti um extraterrestre e ainda me sinto um pouco um extraterrestre? Diante das pessoas que têm um comportamento, um modo de funcionamento típico, né, normal para todo mundo, diante dessas pessoas eu me sinto muito diferente. E tem muitas pessoas que também se sentem assim. Diante da minha condição, da condição, por exemplo, de pessoas que têm o TDAH, pessoas que têm o autismo. Eu tenho um grande amigo, psicólogo também, que tem autismo. De vez em quando, eu converso com ele, partilho com ele algumas condições, algumas situações. Ele, num momento importante, ele teve a oportunidade de falar das suas dificuldades, né? A questão do convívio social, de encontros com muitas pessoas. E às vezes as pessoas sofrem em situações como essa, sem compreender que o funcionamento dela é diferente. Conhecendo a si mesmo, é muito mais fácil respeitar os próprios limites. E respeitando os próprios limites, a pessoa tem muito mais facilidade e liberdade para desenvolver todo o potencial dela. Então, meu convite a você, curta este vídeo, esta página, veja o meu vídeo anterior, compartilhe, comente, faça um comentário, faça uma pergunta. Isso com certeza vai me ajudar muito, muito mesmo, para que este vídeo, esse conteúdo, chegue a cada vez mais pessoas. Valorize esse vídeo, esse conteúdo, compartilhando, curtindo, comentando. Com certeza eu ficarei muito feliz. E faça a sua pergunta, o que você quer ouvir no próximo vídeo? O que você quer que eu fale, que eu comente, que eu analise do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista das neurociências, do ponto de vista da neurodivergência? O que você gostaria de saber sobre superdotação, sobre autismo, sobre TDAH, sobre algumas das outras neurodivergências? Como, por exemplo, eu tenho disgrafia. O que é disgrafia? Comente, compartilhe. E é uma alegria imensa ter você até aqui, no final desse vídeo. Espero você no próximo. Um abraço.